você? Sempre fico feliz de ser o primeiro a dar bom dia para vocês. Espero que vocês estejam tendo um dia bom. Fico feliz de você estar aqui. E hoje eu trouxe uma convidada aqui para estar comigo. Você quer se apresentar? Como é que é o seu nome? Estela. Estela, quantos anos você tem? 4. 4. Estela, eu fiquei sabendo que toda semana você está lá na frente com as crianças durante o primeiro culto. E que você tem uma coisa que você gosta de fazer bastante lá. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Brincar de esconde-esconde. Ah, esconde-esconde é muito divertido, né? Eu tenho outra pergunta para você. Também fiquei sabendo que tem uma programação à tarde para as crianças e que lá tem um certo animalzinho. Qual é esse animalzinho e como é que é o nome dele? Ele é um cachorro que chama Ferrinho. Ele chama Ferrinha. E eu fiquei sabendo que o Ferrinha, ele é complicado. Tem uma história dele. O que aconteceu com ele? Ele fugiu 2 vezes. 2 vezes ele fugiu. E aí vocês foram atrás para recuperar o Ferrinha. E como é que você chamava o Ferrinha para ele voltar? Serginho. Serginho? Mas o nome dele é Ferrinha. E aí depois a gente conseguiu pegar com ele com uma coleira e a gente tacou. Ah, muito legal. Que bom que ele está bem, então. Eu queria que você olhasse para as crianças que estão aqui agora com a gente e convidassem elas para estar com a gente durante o primeiro culto. Vem aqui brincar com a gente, né? Muito obrigado, Estela. Muito obrigado. Com eles? Então tá bom. A Estela queria tirar uma foto com você pra gente postar lá. Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá, Estela. Vamos abrir aqui a nossa câmera. Você da quarta fileira pra direita não tá sorrindo e tá aparecendo. É isso. Obrigado, então. Que você tenha um bom encontro com a gente. Até daqui a pouco. Bom dia. Que alegria estarmos todos aqui reunidos depois de uma semana difícil. Alguns tiveram uma semana melhor, outros um pouco mais difícil. Mas estamos aqui reunidos para agradecer a Deus, juntos para dar aquele abraço naqueles amigos que nós já conquistamos aqui, né? Como é gostoso estarmos juntos e ver cada um de vocês que está aqui e também aqueles que estão acompanhando a gente de lugares que a gente nem imagina. São todos muito bem-vindos, perto e longe. Bom, eu sou a Vanessa, aquela personagem dos sermões do meu marido. Recebi algumas dicas, viu, no canal do YouTube, obrigada. Eu vou tentar não impedi-lo de fazer as recapitulações, vou me conter. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui. E eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre um autor chamado Bauman. Ele escreveu muitos livros, se você procurar na Amazon, vai encontrar um monte de livros dele. E eu acho que o assunto mais famoso sobre o qual ele fala é sobre a modernidade líquida. Eu acho que alguns já ouviram falar sobre isso, até já leram algum livro dele, né? E hoje eu trouxe um livrinho dele chamado Estranhos à Nossa Porta. É um livro muito interessante que vai falar sobre a migração. Então, vai tratar sobre aquele momento em que houve aquela instabilidade política, social e econômica no Oriente Médio e forçou milhares de pessoas a migrarem para outros países, né? Então, a Europa, principalmente, recebeu aquela massa de pessoas que estavam em situação extremamente vulnerável, numa situação trágica, e estavam desesperados por uma nova oportunidade. E, ao conhecermos a história, isso já aconteceu, todos nós acompanhamos pelos noticiários, a gente sabe que a reação daqueles países europeus que, então, receberam essas pessoas também tiveram um viés um pouco complicado, né? Porque esses países já possuíam suas populações que estavam em situações precárias e essas populações, então, se assustaram com essa massa de pessoas vindo e pensaram, nossa, será que a nossa situação vai piorar mais?
Será que agora a gente vai encontrar mais dificuldade ainda para encontrar emprego e para viver? E é claro que esse medo, essa ansiedade que todos nós desfrutamos de alguma maneira, né, no mundo que a gente vive, acabou causando uns efeitos colaterais terríveis, né? Então, acabou aumentando a violência, né? Esse grupo vulnerável, então, estava ali sofrendo violência, aumentou a xenofobia, o racismo, e eu acho que até hoje a gente, infelizmente, colhe alguns frutos desse momento. E aí o Bauman, então, vai analisar essa situação, mostrando, então, que, na opinião dele, a solução que ele propõe seria a solidariedade, né? Então, ele falou, olha, o único jeito da gente superar esse desafio é a gente se aproximar dessas pessoas que estão imigrando e encontrar um horizonte em comum, de alguma maneira fundir as nossas ideias, os nossos sonhos, para que a gente, então, possa construir uma sociedade que seja baseada na paz, na tolerância e na cooperação. Bom, nós, como cristãos, cremos que a cruz é esse lugar, é o lugar onde a gente pratica a nossa solidariedade, é onde todos nós somos iguais, é onde nós somos abraçados e podemos abraçar a todas as pessoas. Então, que Deus nos ajude a encontrarmos esse sentimento, desenvolvermos essa tolerância, esse amor, e, de alguma maneira, ao nosso redor, que nós possamos construir sociedades mais pacíficas, mais amorosas, mais inclusivas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos muito gratos a Ti, porque nós temos a oportunidade de, mais um sábado, estarmos aqui juntos, ouvirmos a Tua palavra, comungarmos uns com os outros e encontrarmos o Teu amor e o Teu perdão. Por favor, se faça presente entre nós, aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que nós possamos ser transformados por Ti todos os dias. Isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A mesma voz que um dia guiou o povo no deserto e que nos trouxe até aqui é a voz que continua falando, nos indicando que haverá um lugar melhor para todos nós. Vamos todos nos levantar e cantarmos juntos. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus, ouvir a tua doce voz. E ele diz, dizendo, eu sou contigo, Deus, eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão. Come
levará para um lugar melhor, bem melhor, que ainda vai chegar. Enquanto isso, nós permanecemos louvando, dando glórias ao nome daquele que tudo fez e que se fez presente para mim e para você, para nossa vida, em sua vida e em sua morte. Todos nós conhecemos a salvação. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. Como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos, o vinho que bebemos, tudo é graça. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O que morreu, o sangue que desceu, presente que ele dá. Tudo, absolutamente tudo, é provisão do Senhor. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem dele, tudo. Tudo vem do Pai, para que ninguém se glorie. Presente na semente a germinar. Como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos, o vinho que bebemos, tudo é pela graça. Junto à mesa todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu, o sangue que desceu, presente que ele dá. Jesus Cristo nos fez iguais nele. Junto a mesa. Quero ouvir você. Todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Em sua morte, em sua vida. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu, o sangue que verteu. Junto à mesa, morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu, o sangue que verteu, presente que ele dá. Bendito é aquele que se fez presente, que um dia encarnou, desceu essa terra e se tornou como um de nós. E em sua morte, em sua vida, todos nós encontramos salvação. Bendito seja aquele que nos trouxe de volta, que nos reconciliou com Ele. E é por isso que todas as vezes
em que Jesus reúne os seus para falar que todos eles são iguais, que não há diferença entre eles. Ele reúne eles numa mesa. E ao reunir numa mesa, ele fica de pé e todos se sentam para que ele sirva a todos aqueles que estão reunidos nessa mesa, mostrando que todos nós somos iguais perante ele e que tudo que precisamos é ele quem nos serve. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado. E é tão bom saber que há lugar aqui. Foi a graça que nos trouxe. A graça nos chamou, Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Ele é Pai de Deus Pai. Todos nós, a mesma voz nos atraiu e foi o som da sua palavra. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou, a mesa do Deus
Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Muito obrigado porque a mesa não é minha, a mesa não é de nenhum de nós, a mesa é tua, é do teu Filho. E é por isso que a mesa é de todos. Porque a gente gosta de se diferenciar, de fazer acepção de pessoas. Mas no teu reino não existe isso. Aqueles que querem fazer parte do teu reino são todos convidados para uma única mesa. Para nessa mesa receberem um amor que não é falho e limitado como o nosso, mas que é perfeito e ilimitado como o teu. E agora que a gente vai abrir o pão que é servido nessa mesa para todos, que teu Espírito mais uma vez nos guie, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tudo bem? Que bom receber vocês aqui. Mais um sábado. Muito legal ver a casa cheia também. Sempre bom ver alguns rostinhos que se repetem e alguns novos que vêm visitar a gente. Sejam sempre muito bem-vindos. A gente está numa série nova, falando sobre exclusão e abraço, baseado no livro do teólogo chamado Miroslav Volf. E a gente falou um pouquinho semana passada sobre a loucura da cruz. A gente falou sobre como a cruz é esse lugar central do cristianismo, lugar central da nossa experiência religiosa, esse lugar onde todos nós somos feitos iguais e onde aquele que sofre e aquele que faz sofrer se encontram. O que sofre para receber conforto, para receber salvação, libertação, e o que faz sofrer para receber o perdão que ele tanto precisa e também restauração e salvação. Então a cruz é esse lugar onde todas as pessoas de todos os lugares, né, como a gente acabou de orar, se encontram juntos para servir, né, com o mesmo propósito, com uma mesma linha. E nesse sentido, Paulo ele estabelece uma metáfora que é muito clara e muito impactante para a nossa experiência como comunidade, que é a metáfora do corpo. Então lá, em 1 Coríntios, capítulo 12, primeira carta deles aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer assim, verso 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo, verso 17, fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo todo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então Paulo vai usar essa metáfora para falar sobre essa comunidade que se forma em torno de Cristo, o Messias. De Jesus, o Messias. E essa comunidade é feita de pessoas das mais variadas. Assim como o corpo tem muitos membros, assim como o corpo funciona com várias partes agindo em conjunto, assim é o corpo de Cristo. São diferentes membros, mas com o mesmo propósito. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando para vocês, várias partes do meu corpo estão agindo em conjunto. O meu cérebro está comandando a minha audição com barulhos, evitando que eu me desconcentre com barulhos. Está agindo para que os meus gestos façam sentido enquanto eu falo, está agindo na minha fala, está pensando enquanto eu falo no que eu vou falar daqui na sequência,
está coordenando as minhas pernas no meu movimento para lá e para cá, todas as partes do meu corpo, uma enormidade de partes, nesse exato momento está agindo em conjunto com um único propósito: eu falar para vocês. E assim acontece todo dia com a gente. Quando a gente acorda, uma série de partes do nosso corpo se une para que as coisas aconteçam e para que o corpo haja. Levante, saia da cama, vá tomar o café, vá fazer um pãozinho na chapa, depois vá para o trabalho, escova os dentes, come, dorme, fala, se mexe. Vários membros diferentes do nosso corpo funcionam juntos ao mesmo tempo, do maior até o menor. E aí, obviamente, quando uma pequena parte do nosso corpo não funciona, as coisas saem do controle. E alguns de nós talvez não tenhamos já algumas partes do nosso corpo. Eu já não tenho vesícula, por exemplo. E dói. Pedra na vesícula dói. Mas esse corpo unido, ele coopera para que a gente viva. E Paulo está dizendo, a comunidade de Cristo é esse corpo. A comunidade é esse corpo de pessoas diferentes, de lugares diferentes, que se unem com um propósito. E óbvio que Paulo aqui está dizendo duas coisas. Ele está falando dos dons espirituais. E antes aqui desse trecho que a gente leu, ele vai falar, olha, Deus chamou uns para profetas, outros para professores, cada um recebeu um dom do Espírito, e cada um vai cooperar dentro da comunidade nesse sentido. Mas Paulo não está falando só de dons espirituais, porque ele fala, olha, o corpo é formado por judeus e gregos, por homens e mulheres, por escravos e livres. Ou seja, não é só que nós temos funções diferentes dentro do corpo, nós viemos de lugares diferentes também. Nós somos completamente distintos uns dos outros. E estamos juntos. Membros diferentes do corpo, agindo em conjunto. Paulo vai falar um pouquinho disso também no livro de Gálatas, no capítulo 3. Ele vai dizer assim, ó, Gálatas capítulo 3, a partir do verso 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Por isso não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, através de Cristo, da experiência de Cristo, do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo, todos nós nos tornamos um só corpo. Eu sei que a frase que a gente escuta é unidade na diversidade, mas nessa ideia de corpo, o melhor seria o contrário. A diversidade na unidade. Os de longe e os de perto, o judeu e o grego, o homem e a mulher, o escravo e o livre, o preto e o branco e o asiático, o heterossexual e o homossexual. Todos juntos fazem parte de um só corpo. Porque na cruz de Cristo, os diferentes são feitos um. Os distintos e os diversos são feitos um só corpo. E só existe exclusão da cruz de Cristo e do corpo de Cristo quando há rejeição de Cristo e do seu ministério. Quando eu rejeito a cruz, quando eu rejeito o que a cruz representa, o que ela simboliza, então eu deixo de fazer parte do corpo de Cristo. É interessante porque Paulo fala aqui em Gálatas sobre todos nós nos tornamos filhos de Abraão, descendentes de Abraão e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. E aqui tem uma coisa importante. E uma dinâmica que na Bíblia acontece do início ao fim e que às vezes a gente fica sem entender direito como ela funciona. Porque nessa dinâmica, Deus escolhe uma família, e lá o texto diz, Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu vou te dar uma descendência numerosa. E eu vou te abençoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus chama uma família, Deus chama um indivíduo, um clã, de um clã específico, de uma cultura específica. Ele diz, agora, a partir de você, todo o resto vai ser abençoado. E essa bênção não é a bênção de Abraão. É a bênção através de Abraão. E essa bênção que é através de Abraão é o descendente que ele vai receber. É o descendente específico. A semente de Abraão, ela encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus, que é o filho de Abraão. Que é o filho de Abraão que morre e não o cordeiro. É o cumprimento de Gênesis 12, é o cumprimento de Gênesis 22. É interessante porque quando Cristo nasce, quando Jesus nasce, ele nasce dentro desse povo descendente de Abraão. Ele nasce como judeu, ele cresce como judeu, ele participa dos rituais, ele é circuncidado, ele é levado ao templo, ele faz o bar mitzvah dele. Cristo vive, nasce e vive como um judeu. Ele não é alijado da sua identidade como judeu. Ele experimenta a cultura dele, ele faz parte da cultura dele, ele não nega a cultura dele, mas ele vai além da cultura dele. E quando ele morre, ele não morre apenas pela família de Abraão, ele não morre apenas por judeus, ele morre por todas as famílias da terra. Porque o ministério de Cristo não é um ministério para apenas um grupo, é um ministério para todos os grupos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa tensão entre o individual e o coletivo, entre o particular e o universal, que vai estar presente em toda a Bíblia. Por exemplo, vocês lembram, Deus chama Israel, Deus tira Israel do Egito, e quando Deus congrega Israel no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, vocês lembram o que Deus fala para Israel? Vocês serão um reino de sacerdotes. Nação santa, reino de sacerdotes. Israel vai ser sacerdote para o mundo, vai servir o mundo. Mas aí dentro de Israel, Deus fala, olha, essa tribo aqui, os levitas, vocês vão ser os sacerdotes de Israel. E aí dentro da tribo de Levi, ele fala assim, olha, Arão e vocês, seus filhos, vocês vão ser os sacerdotes dos sacerdotes de Israel, que é sacerdote. E aí ele vira para Arão e fala, você vai ser o sumo sacerdote. Então Deus vai afunilando as coisas. Há essa ideia de individual e coletivo. Existe um sacerdócio na Bíblia, no Novo Testamento isso vai aparecer novamente. Existe o sacerdócio de todos os crentes. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Hebreus diz que Cristo é o único e soberano sacerdote. Então, há essa tensão. E Cristo vive essa tensão. Em determinado momento, com a mulher cirofenícia, ele fala, eu vim para os meus. E ela fala, eu me contento com as migalhinhas. Lembram disso? E Jesus fala, você tem razão. Porque Cristo sempre entendeu que o ministério dele, embora estivesse dentro de uma cultura, dentro de uma localização histórica e geográfica, o ministério dele ia para além daquilo tudo. Porque a promessa era, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de um indivíduo, todos são abençoados. Porque apesar desse indivíduo vir de uma cultura, dele ter uma identidade, viver aquela identidade, a missão de Cristo é para além daquela identidade. Porque a cruz não é só para um grupo de pessoas. A cruz é para todas as pessoas. E aí vem essa tensão para a gente. E a gente falou um pouco disso semana passada. É a tensão de saber que a cruz é para todos, mas a cruz também é de todos. Porque a cruz não é só o lugar que eu olho, a cruz é o lugar que eu preciso viver e experimentar na minha vida. E aí vem a tensão das nossas identidades. Vem a tensão daquilo que nós somos e precisa ser confrontado com a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o abraço de Deus para toda a humanidade. Para cada um de nós, diferentes partes do corpo de Cristo. Mas para ela ser o abraço para cada um de nós,
E em cada um de nós precisamos nos confrontar com aquilo que nos faz excluir e afastar as pessoas da cruz de Cristo. É interessante que Paulo continua, voltando para 1 Coríntios, ele continua na metáfora do corpo. E a partir do verso 21 ele diz assim, ó: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem os menos honrosos, deveríamos tratar com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, deveriam ser tratados com decoro especial. Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu não posso olhar para um membro do corpo de Cristo e dizer, você não faz parte. Eu não posso dizer para um membro do corpo de Cristo, aqui você não entra. Eu não posso dizer para um membro do corpo de Cristo, Cristo não é para você. Porque quem escolhe quem faz parte do corpo de Cristo não sou eu. Quem escolhe quem faz parte do corpo de Cristo é Cristo através da ação do Espírito Santo. E eu não tenho controle sobre isso. Porque o Espírito de Deus sopra onde quer. E a igreja é constantemente desafiada com isso. Vocês perceberam? Os membros menos decorosos, que nos são menos decorosos, aqueles que a gente tem vergonha, que a gente quer que tenha menos honra. Paulo diz, esses deveriam ser tratados com mais honra. Já pensou que chacoalhão haveria na nossa comunidade? Já pensou que chacoalhão haveria em todas as comunidades que se chamam cristãs? Se a gente seguisse o que Paulo está dizendo aqui, os que são menos deveriam ser tratados especialmente melhor. Os que são menores e menos decorosos deveriam ser tratados com mais honra e com mais decoro. Infelizmente, na comunidade cristã, a gente criou o hábito de excluir as pessoas. E esse hábito vem da nossa noção de que a nossa cultura, de que a nossa história, de que o nosso jeito é melhor que o dos outros. Vem da nossa necessidade de julgar as pessoas e dizer, você não é honrado o suficiente. Você não é bonito o suficiente. Você não é apresentável o suficiente para fazer parte do corpo de Cristo. E às vezes a gente até deixa fazer parte do corpo, mas a gente coloca no fundo, para ninguém ver. E Paulo diz, no corpo de Cristo, todos são iguais, mas ao mesmo tempo todos são diversos e precisam ser respeitados nas suas diferenças. Porque no corpo de Cristo existe um só propósito, que é pregar a cruz de Cristo. E agora vem a parte mais difícil. Paulo diz assim, ó, verso 26. Vou ler o verso 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Porque um membro sofrendo, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e a cada um de vocês individualmente é membro desse corpo.
individualmente, cada um de nós, com as nossas culturas, com as nossas bagagens, com a nossa história, fazemos parte do corpo de Cristo. Do maior ao menor, do rico ao pobre, do branco ao preto, do hétero ao homo. Todos fazemos parte do corpo de Cristo, porque não sou eu que escolho quem faz parte do corpo de Cristo. Mas não são as nossas identidades pessoais e a nossa cultura e aquilo que nós carregamos que precisa ser visto no corpo. Quem precisa ser visto no corpo? Cristo e a sua cruz e a mensagem dele dada a nós para levarmos ao mundo. E a gente começa a entender algumas coisas. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Quando um membro do corpo de Cristo sofre, todos sofrem. E aí então preciso me colocar sob a ótica da cruz. Não a ótica do que eu recebo da cruz, mas a ótica de eu, como discípulo de Cristo, carrego em direção à cruz. Porque como discípulo de Cristo eu preciso me olhar e preciso ver o seguinte: eu sou um homem branco, de tradição judaica cristã ocidental, cis hétero. Portanto, eu cresci numa cultura preconceituosa. Eu cresci com piada de preto. Várias. E com dos gestos mais pesados, debochados, que os brancos europeus que migraram para o Brasil, que cresceram aqui usando a escravidão dos povos africanos, gostam de fazer. Vocês sabem. Quem é branco sabe. Quem é branco e tem uma certa idade sabe qual é o gesto. Quando alguém faz alguma coisa, você olha e faz assim, ó. Eu cresci num ambiente racista. Eu cresci num ambiente homofóbico. Sabe aquelas piadinhas? Ah, o viadinho. Eu cresci assim. Eu cresci preconceituoso, machista. Mas é essa parte da minha cultura que eu preciso confrontar diante da cruz. Porque essa parte da minha cultura exclui as pessoas do acesso à cruz de Cristo. Porque essa parte da minha cultura machuca os outros, violenta os outros, abusa dos outros, é tóxica com os outros. E na cruz, essa parte da minha cultura precisa ser confrontada. E eu preciso ser transformado. Porque a cruz não exclui aqueles que querem fazer parte. A cruz exclui apenas aqueles que não querem, que rejeitam. Mas aquele que quer precisa ser abraçado. E a minha cultura, muitas vezes, é uma cultura que exclui e que afasta as pessoas. E eu preciso confrontar isso na ótica da cruz. Porque na cruz não há espaço para violência. A cruz é a violência máxima. Que um sofreu para que nenhum de nós precisássemos sofrer. Portanto, sob a ótica da cruz, do que eu levo para a cruz, eu preciso colocar lá tudo aquilo que me afasta por causar dor e sofrimento aos outros membros do corpo de Cristo. Porque se um membro do corpo de Cristo sofre, todos sofrem. O corpo todo sofre. Então, se um membro da nossa comunidade sofre racismo, todos nós sofremos racismo. Porque se um membro da nossa comunidade sofre homofobia, todos nós sofremos homofobia. Porque se uma mulher da nossa comunidade é violentada e abusada, todos nós somos violentados e abusados. Porque na cruz todos somos iguais e feitos filhos de Deus. E todos os membros são membros de um só corpo. E eu não vou me mutilar. E eu não vou me machucar. Porque o corpo não é meu. O corpo é de Cristo.
e serve a Ele e a mensagem dele, e não a minha. Como parte de um corpo, é preciso que a gente entenda que a nossa diversidade é unida não porque a gente passa a ser igual. As nossas diferenças vão continuar existindo. Eu vou continuar com as minhas lutas, você vai continuar com as suas lutas, com os seus desafios. Mas a nossa diversidade encontra uma unidade no propósito de missão, de levar essa mensagem da cruz, de libertação, de salvação, de perdão, até que Cristo volte a essa terra. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Quão difícil, Senhor, é nós sermos confrontados com aquilo que nós somos, mas aquilo que precisamos abandonar na cruz. Quão difícil é nós pensarmos, Senhor, que há coisas em nós que precisam ser mudadas e transformadas. Quão difícil é para nós entendermos que todos, sem exceção alguma, todos aqueles que desejam, querem, que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, são membros do corpo de Cristo. Que essa metáfora não seja uma metáfora teórica, que ela seja uma metáfora real. Que cada um de nós, partes de um todo, partes de um corpo, não nosso, o de Cristo. Que possamos sofrer juntos e vencer juntos nos méritos do sangue de Cristo. Que a nossa experiência de comunidade seja a experiência de pertencermos a um corpo saudável, porque é o Espírito que nos move, é o Espírito que nos guia. E nós oramos isso em nome de Cristo. Amém. Sofre sem saber, toda fome é parte do encontro. Sinto uma saudade do que não pude viver. Arde uma vontade sem descanso. Somos parte do que tudo é pouco se não houver você. Todo medo morre no abraço. Entregar os pontos é vencer, mesmo que agora veja em parte.
pedaço do que eu seria sem você. Sofre sem saber. Toda fome é parte do encontro. Sinto uma saudade do que não pude viver. Arde uma vontade sem descanso. Somos parte do que tudo é pouco se não houver você. Todo medo morre no abraço. Entregar os pontos é vencer, mesmo que agora veja em parte. Sou apenas um pedaço do que eu seria sem você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. E a gente se encontra semana que vem no mesmo lugar e no mesmo horário. Abraço.